seja bem-vinda. Que ela acomete mais as mulheres, né? Mas existe muitos homens que têm problema com varizes também. As varizes, ela é um problema nos vasos sanguíneos, né? Uma dilatação exagerada nos vasos sanguíneos. Oi, Daiane, tudo bom? E essa dilatação nos vasos sanguíneos causam então aquelas deformidades nas veias. A gente sabe, isso, Marta, bem isso, é por aí mesmo. Então a gente sabe que o nosso sistema da questão das veias, da sistema para levar o sangue para o nosso corpo, ele funciona com as artérias e com as veias. As artérias são as veias maiores, que saem do coração com oxigênio e distribuem para todo o corpo. E as veias, elas retornam com esse oxigênio, só que já não vem mais, vem o sangue cheio de gás carbônico e retorna de novo para o coração. Para o coração, aí depois de novo. Então é um sistema de limpeza do nosso... eles trabalham em forma de limpeza, para limpeza do nosso corpo. Então as artérias levam o sangue limpo e as veias trazem de volta o sangue com gás carbônico. E, como eu falei, é uma doença que acomete homens e mulheres, e a medicina convencional geralmente fala na questão de que é por causa da obesidade, que é por causa de uma gravidez, que é por causa de fumantes, né? Que são pessoas que fumam, questão de hereditariedade. Então tem várias coisas que a medicina convencional fala. Mas hoje eu vou convidar vocês para ver essa questão de outra maneira, por outro viés. Oi, Érica, oi, Hermínia, oi, Amadeu, sejam bem-vindos. Então, e essas doenças, o que ela causa a questão? Ela causa muitas dores, né? Elas causam a questão estética também, que não fica legal. E se for uma varizes assim, grande e de longa duração, ela pode acontecer até uma infecção. Isso é dentro da medicina convencional. Para a medicina germânica, que eu trabalho com a medicina germânica, epigenética, física quântica, mas o meu carro-chefe é mais a medicina germânica. Para a medicina germânica, toda doença... Oi, Cristina, boa noite, seja bem-vinda. Toda doença, ela vem de um conflito que a gente viveu. A gente viveu esse conflito, ele pode ser vivido em qualquer época da nossa vida. E aí, com o tempo, quando a gente já resolveu esse conflito, a doença aparece. Então a doença, ela só vai aparecer... Oi, Esther, oi, Jane, sejam bem-vindas. A doença só vai aparecer quando você já resolveu o conflito de maneira emocional. Então, quando você já resolveu aquele conflito que você viveu, que foi um conflito traumático, inesperado, vivido em solidão, quando você resolve o sintoma aparece no seu corpo. Então, a doença, ela aparece geralmente na fase de cura, né? Quando você já está... curou mentalmente aquilo, né? E as varizes segue a mesma regra. Então, se você tem varizes, você possui varizes, é sinal que você já viveu um conflito traumático, inesperado e em solidão. E esse conflito é um conflito de grandes desvalorizações e de grandes impotências. Então, que você se sentiu muito desvalorizado ou você se sentiu muito impotente. Isso é a questão, a primeira coisa que a gente vê. Só que tem um agravante. Como as veias, elas levam o sangue, né, ou transportam o sangue pelo nosso corpo. Então, quando você tem uma doença que está voltado para a questão sanguínea, ela está muito relacionada com o seu clã familiar, com a sua hereditariedade. Então, no caso das varizes, a grande chance de você ter vivido um conflito de grandes desvalorizações e impotências
relacionado com a sua família de sangue, né? Então, relacionado com a família de sangue. E o que acontece? Quando você sofre quando você sofre esse conflito, então você sofre ele. E qual é o sentido biológico disso? Para que surgem as varizes? Então as varizes, elas vão surgir, como eu falei, no momento da cura, depois que você resolveu ela mentalmente, aliás, o conflito mentalmente. E qual seria o sentido biológico da varize? Por que então o corpo, ele acontece esse sintoma das varizes no nosso corpo? Porque ele entende que como você está em grande desvalorização e impotência, e é relacionado geralmente com a sua família, você precisa alargar as veias, dilatar as veias, para que o sangue corra melhor, né? Para que o sangue se transporte melhor pelo seu corpo. E então há uma necrose. Durante a fase que você está vivendo o conflito, há uma necrose nas veias. E por isso que as veias ficam às vezes mais finas e causam essas deformidades na veia. Porque ela precisa dilatar, aumentar, para que o sangue corra dentro da sua veia. E aí o que acontece? Aí vem o caso das varizes, porque às vezes ela dilata muito, ela fica muito fina e acaba criando bolinhas, né? E aí, aí acontecem essas deformidades. Aí quando você resolve esse conflito, a necrose, ela acontece durante você estar vivendo o conflito, mentalmente, emocionalmente. Aí quando você passa essa fase do que você viveu esse conflito de desvalorização e de impotência, vem a questão da proliferação de células. Aí entra a questão que o corpo ele fabrica mais células para poder deixar essa veia mais forte, né? Então as veias geralmente acontecem por causa disso, porque é uma necrose do teu tecido, das veias, dos vasos sanguíneos, para que passe mais sangue. E aí, porque ele entende que você está sofrendo uma impotência e que você precisa levar mais, esse sangue precisa circular com mais rapidez pelo seu corpo. E a gente sabe, que eu expliquei no começo, que a veia, a artéria, ela leva para o corpo o sangue com o sangue limpo. E a veia traz de volta o sangue com gás carbônico. Então, para que servem então as veias também? Elas servem para nutrir a gente e para eliminar as sujeiras, não é para isso? Que ela serve, ela volta de volta, ela traz de volta o sangue limpo. Então a veia em si, ela serve também para eliminar a sujeira, né? Para trazer sangue limpo para você. Então, juntando tudo isso, quando você tem problema de variz, então você viveu, ou qualquer pessoa que tem, você viveu grandes desvalorizações e impotências, né? Geralmente relacionada com o clã familiar, com pessoas do seu sangue, e geralmente vem essas varizes porque você sentiu que você precisava, que existia grandes sujeiras que precisavam ser eliminadas, né? Grandes sujeiras dentro da sua família que precisavam ser eliminadas, porque é a função do sangue eliminar. Aliás, do sangue não, das veias, para eliminar a sujeira. Aí, geralmente, as varizes, ela acontece aonde? Nas pernas, né? E aí, a gente tem que ver qual é a função da perna. Para que serve a perna pra gente? As pernas, elas servem para tomar um rumo, para seguir a vida, né? Para saber para onde que você vai, tomar um rumo na vida, tomar uma direção, ou ir para um lado, ou ir para o outro lado. Então você tem que juntar todas essas informações e ver. Então geralmente
As varizes nas pernas, elas estão relacionadas com isso. Você sofreu uma impotência, uma desvalorização, geralmente relacionada com a sua família, e porque e com isso você teve dificuldade para tomar uma posição, para tomar uma direção na vida, né? E aconteceu essas varizes. Geralmente, vamos pegar uma questão assim, vamos pegar de gravidez, porque geralmente as mulheres gestantes, elas têm mais probabilidades de, a gente vê que durante essa gravidez ou logo depois aparecem essas varizes, né? Então vamos pegar a questão das gestantes. Então, dentro desse estudo, às vezes a mulher engravidou e não estava esperando essa gravidez. E essa gravidez, ela atrapalhou às vezes a vida, né, entre aspas, a vida profissional, e ela se sentiu desvalorizada porque ela não conseguia o emprego dela, ela teve que largar o emprego dela e ela ficou sem rumo, não sabia para onde ir, que rumo tomar. Então, acontece o quê? As varizes, porque daí o corpo vai entender que precisa dilatar as veias, aumentar os vasos sanguíneos para o sangue correr melhor, para ver, né? Então ela sentiu como se fosse uma sujeira para ela, como se essa gravidez não fosse uma sujeira que aconteceu com ela, porque como ela foi desvalorizada, ela perdeu o emprego, ela se sentiu impotente de tomar, ela teve que escolher algo que ela não queria, né? E ela foi obrigada. Então isso acontece às vezes muito mentalmente, né? Dentro da cabeça, e a pessoa às vezes nem se toca que está acontecendo isso, né? E geralmente também a mulher, na questão da gravidez, aí ela acontece a questão das varizes. Mas uma coisa que a gente precisa lutar é que muitas vezes isso não começou agora. Essa desvalorização, essa impotência dentro da família começou anteriormente. Então vamos pegar essa gestante que engravidou e teve que deixar o emprego e sentiu desvalorizada. Oi, Jane. E sentiu impotente, né, de seguir a vida. Mas às vezes, quando ela era uma adolescente, dentro da família dela, o pai e a mãe eram muito rígidos, né? E não deixavam ela sair de casa, não deixavam ela trabalhar, não deixavam ela sair com os amigos, e ela sentia presa, né? Acorrentada, como se as pernas dela estivessem presas, acorrentada, porque ela não tinha liberdade, que o pai e a mãe eram muito rígidos e não deixavam ela sair. Aí ela já trouxe isso dentro dela, Aí lá de novo, quando ela engravidou, novamente ela sentiu que ela teve que deixar a sua profissão, o seu emprego devido a essa gravidez. Então, o corpo entende que foi algo que ela precisava eliminar, né? Uma coisa que ela sentiu, uma sujeira que aconteceu com ela, né? E ela precisava eliminar isso, porque ela foi impossibilitada e desvalorizada. Mas a gente pode pensar em outros casos também, como a questão de herança, porque já que é familiar, geralmente acontece isso. Você teve uma distribuição de herança, vocês, tipo assim, eram em 4 irmãos, e você sentiu que você foi passado para trás, que teus irmãos te enganaram. Então você se sentiu impotente e desvalorizado perante essa situação, né, que aconteceu, porque eles eram maioria e decidiram. E você teve que engolir isso, mesmo se sentindo desvalorizado diante da situação, impotente, sem saber que rumo tomar, o que fazer, né? E daí acabou, quando você resolve tudo isso com a tua família, que você está numa boa, vem os problemas com as varizes. Porque, como eu disse, as doenças só aparecem quando você já resolveu mentalmente. Agora, se você continua aparecendo mais varizes em você ainda, é sinal o quê? Que você ainda não resolveu isso de maneira emocional. É sinal que você está vivendo esse conflito de desvalorização e impotência ainda. E aí você continua com a questão das varizes, né? Que é uma coisa que você ainda continua.
Aí nós temos que voltar, que eu falei da questão da adolescência, mas a gente também tem que voltar à questão que você pode ter vivido isso na sua infância, uma desvalorização e uma impotência, né? Que você viveu lá, quando você era criança, que você era proibida para você de fazer muitas coisas, porque criança geralmente não tem muito direito. E você achava que você estava presa, acorrentada, que você não podia brincar, você não podia fazer certas coisas, então você se sentia presa, né, naquela família. Às vezes porque os pais, ou morava com a avó, ou com a avó, eles eram muito rígidos na educação. E aí você traz essa fragilidade dentro de você, e aí quando você já está lá mais adulta, que você vive outro conflito de desvalorização ou impotência, que você não consegue tomar uma decisão, se sente acorrentado, impossibilitado, você começa a desenvolver as varizes. E se você persiste na questão das varizes, é sinal que esse conflito ainda persiste dentro de você, que ele existe dentro de você, que você não resolveu, né? Eu falo muito também da questão do transgeracional, porque às vezes a gente vive algo que não é nem a gente que viveu. Às vezes você percebe que essa impotência e essa desvalorização que você sente, você não viveu. Quem viveu foi sua avó, sua bisavó, sua tataravó, porque nós trazemos até a quinta geração. A memória celular está dentro das nossas células, né? Eu vou falar, Esther, mais no finalzinho sobre a questão da cirurgia. Então, vou falar no finalzinho, para finalizar. Então, aí você traz de forma transgeracional essas fragilidades, traz na sua memória celular. Às vezes a tua bisavó, ela foi obrigada, né, a casar, porque a família obrigou, tinha muito isso, né? Obrigava a casar com uma determinada pessoa, e ela se sentiu impotente, né? E sentiu magoada com a família dela, que foi obrigada a fazer uma coisa que ela não queria, ela foi obrigada a fazer isso. E aí ela trouxe, você traz nas suas células essa memória celular, que pode vir desde a quinta geração, porque existem muitas experiências, né, que eles fazem com ratos e mostram como, quando você é traumatizado, tipo assim, no caso dos ratinhos, o ratinho lá, o bisavô rato, quando ele é traumatizado, ou porque foi jogado na água, ou por algum trauma que ele viveu, os seus descendentes, eles ficam, quando vê no caso da água, apavorados, né? E eles nunca sofreram um trauma com água, mas eles trazem na memória celular. E mesma coisa, se você sofreu um trauma, a tua avó foi obrigada a casar, que a família dela obrigou ela a casar, e ela se sentiu presa nesse casamento, né, a vida toda, aí você traz essa fragilidade já. Não quer dizer que você traz na tua genética uma doença que ela vai acontecer. Ela não precisa acontecer. Por que ela acontece? Ela acontece porque o teu meio ambiente é propício para isso. Se você já traz essa fragilidade, né? Se você já traz isso, e a teu meio ambiente acontece coisas, acontecem eventos, conflitos relacionados, então a chance de você ter essa doença é grande. Mas isso não quer dizer que você vai trazer na tua genética e isso vai acontecer. Só vai acontecer se teu ambiente for propiciar isso, né? Se você viver algo que lembre o que você viveu na infância, adolescência e às vezes no ventre da mãe, mas também o que pode despertar algo que está na tua memória celular. Então existe o Bruce Lipton, que ele fala, o Bruce Lipton, que é que estudou, que defende muito a epigenética, ele fala, não é a genética, é o meio ambiente.
Você não tem os sintomas que você tem, as doenças que você tem por causa da tua genética. Você tem essas doenças por causa do teu meio ambiente. E como você vê esse meio ambiente? Porque às vezes você vive no mesmo ambiente que várias pessoas vivem, mas cada pessoa ela é única. Cada pessoa ela é especial. Não existe ninguém, mas ninguém. Olha como nós somos especiais. Não existe ninguém, mas ninguém, mesmo que a gente tenha um irmão gêmeo, uma irmã gêmea, não existe ninguém igual a ninguém. Porque o que nos modela de verdade é o nosso meio ambiente. É como a gente reage diante desse meio ambiente. E aí vai determinando as doenças que vão aparecer no nosso corpo. Então, não é porque você trouxe na tua genética que você vai ter a questão das varizes, porque fala muito da questão da genética, né? E então a gente tem que ver isso, tem que cuidar muito com o nosso ambiente. Se você olha a tua família, já tem na genética a questão de varizes, avó, a bisavó, a mãe, o pai, alguém, então começa a perceber como é esse meio ambiente seu. Porque se você começar a viver ambientes de desvalorização e impotência, achar que você está preso, que não se sente preso, não consegue tomar um rumo, sair dessa situação, você acaba provavelmente desenvolvendo um problema de varizes. Existe também, oi Maria, Lúcia, oi, tudo bom? Existem muitas mulheres e muitos homens também que vivem num casamento, né? Às vezes um casamento que elas se sentem presas, amarradas, obrigadas a ficar ali. E aí a tendência a desenvolver varizes é muito grande. Porque a varizes, ela vem de conflito de desvalorização familiar e se sente impotente, porque é nas pernas, se sente presa pelas pernas, que não consegue sair. E também porque as varizes, o sangue, as veias servem para carregar o sangue, para nutrir a gente e para limpar. Então é como se você se sentisse suja, né? O seu sangue está sujo, o sangue familiar está sujo, e você precisa fazer uma limpeza. E para isso, há uma necrose nos tecidos dos vasos sanguíneos para poder passar com mais facilidade esse sangue. E aí eu falo, não, mas às vezes a gente questiona, as pessoas questionam, mas é assim, é uma coisa nova, diferente. Daí eu sempre falo, gente, o nosso corpo, ele é governado pela nossa mente. Tudo que a nossa mente pensar e sentir, ele vai entender que é uma ordem. Se tua alma, se os teus sentimentos, as tuas emoções é de que você está se sentindo presa, que você está se sentindo amarrada, que você não sabe para que lugar você vai, se você tiver esse sentimento, você vai desenvolver, sim, doenças no teu corpo e geralmente doenças relacionadas com desvalorização e impotência. Né? E no caso das varizes, tem tudo a ver com isso. Além disso, é familiar porque tem a ver com o sangue. Quando a gente vive um conflito, ele pode ser, eu geralmente falo que ele pode ser virtual ou real. Qual a diferença virtual e real? Real é aquilo que realmente aconteceu. Você pode ter vivido um conflito durante, quando fala assim, você pode ter vivido um conflito na tua vida, dentro da tua família, porque às vezes você sentiu que o pai preferia o outro filho do que você, que a gente tem essas manias de achar que pai e mãe preferem outros filhos. Você pode ter vivido esse conflito real, de verdade mesmo, mas também pode ser virtual, imaginário. Às vezes nem aconteceu, nem está acontecendo, mas você começa a colocar dentro da tua cabeça que está acontecendo.
E quanto mais, porque o nosso cérebro ele trabalha por repetição. Quanto mais você coloca na cabeça que aquilo é real e repete, passa a ser verdade para você. Mesmo que não seja verdade, ele vai passar a ser verdade. E o momento que ele passar a ser verdade dentro da tua consciência, a tua consciência ele vai mandar para o seu subconsciente como uma ordem. E qual é a função do seu subconsciente? A função do subconsciente é aceitar. Ele aceita. Você mandou a ordem que você está sendo desvalorizado, impotente, que você está preso, que você não sabe para onde ir, que você está perdido, que a tua família passou a ser para trás. E aí a única função do seu subconsciente é atender. E ele vai atender. E aí você fica remoendo, se vitimizando e vai transformando essas emoções em doenças para o seu corpo. Porque todo conflito que você vive, ele acaba numa doença no seu corpo. Se você levar esse conflito de boa, vai passar, você vai inflamar, né? Porque para se curar tem que inflamar, para entrar na fase de cura. O que é uma fase de cura? É uma inflamação depois da cicatrização. Se você tiver uma cabeça boa, que as pessoas falam, e souber levar os conflitos numa boa, sem vitimização, sem remoer, sem raiva, né? Uma coisa levar mais de leve, você passa e consegue terminar, finalizar o teu conflito, né? Passar. Agora, se você ficar remoendo aquela situação, né, que aconteceu e não conseguir sair disso, ela vai existir dentro de você, porque o teu cérebro subconsciente vai entender, toda vez que você sofrer por alguma coisa, você sentir uma emoção por algum fato que já aconteceu, ele vai entender que você está vivendo de novo. E essas emoções ruins, eles mandam reações ruins para o teu corpo, hormônios ruins. E conforme é o conflito que você viveu, vai ser o local que vai aparecer a doença. No caso das veias, do sangue, de ossos e de músculos, eles estão voltados para a questão de desvalorização e impotências. Então é sinal que você viveu conflitos de desvalorização e impotência. E se está relacionado com sangue, é relacionado com o clã familiar, com o teu passado de sangue, né? Geralmente que eu falo, porque nada é tão... Não existe uma regra, né? Sempre tem umas exceções. Toda regra tem exceção. Então era isso que eu queria falar. Então, fazendo um resuminho, se você tem varizes hoje, você busca na tua história sobre questões que você viveu dentro da tua família de desvalorização e de impotência, que você se sentiu preso. E se for nas pernas, então é sinal que você se sente preso, que você não consegue seguir. E se você vem trazendo isso a longo prazo, é sinal que você ainda está remoendo e vivendo isso que você viveu. E aí você vai falar, não, eu não me lembro, mas a maioria das vezes é de forma inconsciente. E lembrando que você pode ter vivido na primeira infância e não lembrar, você pode ter vivido no ventre da sua mãe. Oi, Cristina Macedo, Fábio, que bom que você está aqui. Ou você pode ter vivido de forma transgeracional, mas que você viveu e que está na tua memória celular, isso é fato, né? E se você for buscar alguma coisa, a gente encontra esses conflitos. E tem que ser um conflito que para você ele foi traumático, né? Que ele foi inesperado, te pegou de surpresa. Você não estava esperando e aconteceu. Acho que é isso. Então, as varizes, ela vem de um conflito de desvalorização e impotência. Geralmente é voltado para questões de família. E se for nas pernas, geralmente são nas pernas, é porque você está se sentindo preso.
e ela tem a função de nutrir e limpar, né? Limpar, porque às vezes carregam o sangue, traz o sangue sujo para poder limpar. Então é sinal que você viveu para você foi uma grande sujeira que fizeram com você. E você não está, se você continua persistindo nisso, é sinal que você ainda está vivendo esse conflito. Aí alguém me perguntou a questão de quando faz cirurgia. Quando faz cirurgia das varizes. Então, quando você faz cirurgia, porque se você desencadeou questões de varizes, dificilmente você vai conseguir reverter isso. Mesmo que você resolva, que você faça terapia e consiga resolver isso, você dificilmente vai conseguir reverter esse problema. Então, o certo, é certo e que você tem que fazer uma cirurgia mesmo. Mas aí eu explico. Por que seria interessante você procurar a ajuda de um terapeuta? Porque se você continuar ainda com aquele conflito e não resolver ele, você vai continuar, mesmo fazendo a cirurgia, quando depois vai aparecer novas varizes. Então, é necessário fazer a cirurgia. Mas também você procurar encontrar esse conflito e resolver esse conflito. Porque senão você vai fazer cirurgia, o conflito ainda, a dor está dentro de você, você não resolveu emocionalmente isso, vai aparecer varizes de novo. E você vai ficar nesse vórtice, né? Porque você não resolveu. Aí teve outra pessoa que perguntou para mim como resolver isso. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, e geralmente você tem que ter a ajuda de um profissional, é descobrir qual conflito que desencadeou isso, né? E qual tecido que está acontecendo essa doença. E aí, a partir disso, você tem que, com exercícios, existem vários exercícios, existem várias ferramentas mentais que a gente usa para você mudar essa percepção. Porque você tem que mudar essa percepção daquilo que você viveu, né? Não, você tem que chegar lá, né? Você sofreu muito quando era adolescente, porque teus pais eram muito rígidos, e teu cérebro, às vezes, teu inconsciente está preso ali ainda. Então você tem que chegar ali e mudar essa percepção, perceber que aquilo não está acontecendo mais. Porque às vezes o inconsciente está achando que está acontecendo ainda. Então é como se você chegasse naquele momento e falasse, não está acontecendo, o tempo já passou e já resolveu. Né? Então existem técnicas, existem exercícios, existem ferramentas para que você saia disso. Eu vou pegar um exemplo agora. Assim, o mesmo acontecimento com 3 fatos diferentes. Faz de conta que alguém foi traído, uma mulher ou um homem foi traído. Aí o primeiro vai entrar uma tristeza profunda, né? Vai ficar magoado, muito triste. O segundo pode cometer um suicídio ou matar um dos dois. E o terceiro caso, a terceira pessoa, pode ser a mesma estilo de traição, ele pode se sentir agradecido, tipo assim, nossa, ainda bem que eu me livrei daquele casamento que estava me machucando tanto. Então, por que eu estou dando esses 3 modelos? Porque a gente tem que ver que a gente pode mudar a percepção. Você foi traído ou traída, não é por isso que você tem que ficar remoendo. Trabalho, mas vê às vezes tem um lado bom disso, né? Às vezes não, geralmente sempre tem um lado, porque o bom e o ruim, eles são partes da mesma moeda. Então, se existe uma coisa ruim, existe um lado bom. Então, aí é o que eu falo, você vai ter que trabalhar o lado bom, né? Ver o lado bom dessa moeda. Aconteceu isso, mas qual é o lado bom disso? De trabalhar essa percepção, trabalhar essa mudança mudança de percepção desse fato. Isso.
A Esther tá falando, as varizes podem ter começado quando tem 15 anos, depois que casou e abandonou muito e não saiu. Abandonou muito e não saiu. Não entendi direito a pergunta, não. Mas ela pode ter, a pessoa pode trazer uma fragilidade, né? Ela pode trazer uma fragilidade para isso. E aí você já viveu outros conflitos que você guardou na tua memória celular e quando hoje você viveu um conflito maior que desencadeia, né? Mas no caso da varizes é necessário fazer uma cirurgia, mas trabalhar a parte emocional, buscando soluções emocionais para você poder, depois da cirurgia, não aparecer mais varizes. Alguém na outra aula falou para mim sobre a questão de vaginite, né? E até marquei aqui. Ó, esse assunto, e alguém falou do HPV. E eu até deixei para falar junto, porque esses dois sintomas, eles estão relacionados muito com vírus, né? Com bactérias, com fungos. E para a medicina germânica, os fungos, as bactérias e os vírus, eles têm um lado bom. Eles estão ali para fazer uma limpeza, né? Então, a gente às vezes olha essa questão aí da bactéria, dos fungos, como se eles fossem o lado ruim, né? O antagonista da história. E não, eles estão ali dentro da medicina germânica para fazer uma limpeza, porque já aconteceu a infecção, a inflamação, e eles chegam nesse momento para fazer uma limpeza. Só que às vezes a gente não entende isso, não consegue esperar a fase de cura e acaba matando essas bactérias, né? E aí a pessoa me perguntou disso, então eu gostaria de falar que a questão da vaginite, a causa emocional disso é uma grande frustração sexual, está muito relacionado com a parte sexual, né? E se tem muita coceira, essas coisas, é sinal que você quer se separar, que você não está afim mais dessa questão de sexual. Então você tem que ver que se você tem repetidamente a questão dessa infecção, é porque você está vivendo um conflito sexual muito grande. E se está com questão de coceira, de inflamação, é sinal que está voltado para a questão de separação, que você não quer. Porque também você pode ter uma vaginite porque você quer ter contato com a pessoa. Mas no caso, se tiver muita coceira, é sinal que você não quer ter contato. Então, a questão está muito relacionada com frustração sexual e com separação, que você não quer ter contato ou quer. Mas no caso, se você muita coceira, é sinal que você não quer realmente, você quer afastar a pessoa. E às vezes é algo que você está guardado na tua cabeça, algo que você viveu lá no passado, a questão com frustração sexual, agora às vezes não é nem agora que você viveu, porque como a doença só aparece depois que você entra na fase de cura, às vezes é algo que você já viveu lá no passado, não é nem com o parceiro ou com a parceira atual, né? Mas você traz essa fragilidade. E aí quando você está de bem com a vida emocionalmente, é que aparece. Mas então você tem que entender de onde está vindo isso, porque é voltado para grandes frustrações sexuais, né? E o HPV, mesma coisa, que é também um vírus, né? Que chega nesse momento para fazer uma limpeza, mas está muito relacionado também com a questão sexual, frustrações sexuais, né? Não é porque é um vírus assim, porque pensa bem, se o vírus, se existe, se não, diz que a imunidade da gente que caiu, né? Quando a gente tá com a imunidade baixa, quando você tá com questão de vírus, bactérias, tudo, né? Mas por que por que o vírus, ele acomete determinados lugares do corpo? Por que naquele lugar? Se a gente tá com a imunidade baixa, poderia acontecer uma infecção em outro lugar. Mas por que naquele determinado lugar? É aí que a gente tem que olhar. Se aquela infecção, se aquele vírus, se aquela bactéria, se aquele fungo está naquele determinado lugar, então tem um porquê que ele está ali. Então você tem que buscar por que ele está ali. E os órgãos genitais, né, geralmente estão relacionados com a parte sexual da gente. Então, tá, aí
alguém me falou da infecção urinária hoje, né? A infecção urinária, ela está muito voltada para marcação de território, porque nós somos muito parecidos com animais. Aliás, nós somos animais, né? Nós somos totalmente animais. O que nos diferencia dos animais são 5% só, que é o nosso consciente, que é essa mentalidade, é o nosso neocórtex cerebral. Então, o neocórtex cerebral, ele decide, ele tem o poder de decisão, né, da razão, de tomar uma decisão e saber por que tomou essa decisão. É o que nos diferencia dos animais. Mas nós somos, e o restante, nós somos muito parecidos com os animais. E no caso da marcação de território, que falou, aliás, no caso da infecção urinária, tem muito a ver com marcação de território. Então, tem gente que faz xixi na cama, né? Geralmente as crianças, a gente atende muito caso de criança que continua fazendo xixi na cama, ou fez xixi na cama até 15, 16, 17 anos, ou ainda de... Oi, obrigada, Edna. Que bom que você está aqui. Seja bem-vinda. Às vezes você hoje tá... Tem gente que ainda, mesmo adulto, de vez em quando faz ainda xixi na cama. Então tem muito a ver com marcação de território, sim. Sinal que você sentiu deslocada no seu território. Sinal que você viveu situações na tua vida que você foi deixada de lado, foi abandonada, né? Que você não tinha um território, não tinha um lugar para viver, que às vezes os pais se separam, pega a criança e manda para outro lugar, ou as crianças na casa mesmo não tem lugar, brigas e brigas, e a pessoa não se identifica como se aquele fosse um território dela. E aí, ou às vezes a pessoa é levada para longe da sua casa, da sua mãe. Oi, Marta, é você que perguntou, né? Então, Marta, é isso. Às vezes você foi levada longe, né, do pai e da mãe, se sentiu deslocada. Sentiu que aquilo ali não era seu território. Então, toda vez que você revive alguma coisa, ou assiste às vezes alguma televisão, que inconscientemente ou no subconsciente relembra essa tua vida, essa questão de ficar fora do território, não sentir que você tinha um lugar para você, você acaba tendo infecção urinária, né? Só que lembrando que se você tem infecção urinária hoje, é sinal que você já passou o conflito, aquele conflito original, já está na fase de resolução. Agora, se você começar a persistir com infecção urinária, é sinal que o teu inconsciente, seu subconsciente está sempre voltando naquela situação. Né? Aquela situação que você foi afastada dos pais, ou afastada dos avós, quando você era criança, né? Ou a tua mãe, quando engravidou de você, ela estava grávida e teve que ser mandada para outro lugar, né? Às vezes para esconder uma gravidez, né? Porque antigamente tinha isso. E aí ela vai passar para você na memória celular e você vai fazer isso. Então aí às vezes as pessoas ficam fazendo xixi na cama, porque geralmente as crianças que ficam fazendo xixi na cama, porque elas acham que aquele território não é dela. Alguma coisa está mostrando que o território não é dela. Então ela fica fazendo xixi para ficar marcando o território. Antigamente tinham muitos filhos e os filhos dormiam tudo amontoado e geralmente eles não tinham mesmo um lugar que era deles, que eles podiam chamar que era deles. E eles sentiam essa questão. Então geralmente fazia muito xixi na cama, né? Para isso. E a infecção urinária é isso. O que é infecção urinária? É aquele momento que você passou isso, que você resolveu, e vem a infecção. É uma necrose, né? Ali naquele momento da infecção, uma necrose para aumentar o canal da urina. Por que aumentar o canal da urina? Para que você tenha mais líquido para marcar, né? Para marcar o teu território. E aí você fica fazendo xixi na cama muito tempo, ou com infecção urinária,
né? Porque é aquele momento que precisa aumentar o canal da urina. E tem gente também, falando nisso, e toda a questão que vai viajar já começa a fazer xixi. Tem que fazer xixi, tem que fazer xixi. E tem muito a ver com isso também, que a pessoa vai ficar distante do teu território. E às vezes ela foi obrigada a ficar longe da sua terra natal, foi obrigada a ficar longe dos pais, longe da casa. Então quando ela tem que sair de casa, tem que ir pro banheiro, né? A gente parece que não tem xixi, mas você tem que ir lá no banheiro para marcar o teu território. É uma coisa assim muito, é uma sensação muito subconsciente, não é uma coisa consciente. É subconsciente, é como se você tivesse que marcar o seu território, né? Então a gente tem que ver isso. Esther, então, você viu? Tem muito a ver. Mas se você hoje não tem mais problemas de fazer xixi, não tem problema de infecção urinária, agora se você continua com tendo infecções urinárias, é sinal que você não conseguiu resolver esse conflito de separação que você teve da tua mãe, né? Tá dentro de você ainda. E aí às vezes fica tendo várias infecções urinárias e tomando muito remédio, né, para infecção e acaba tomando remédio e não consegue sair dessa situação, né? Mas se a pessoa tem infecção urinária, é sinal que ela já resolveu emocionalmente. Agora, se ela persiste nisso, é sinal que ela não consegue finalizar o processo de cura dela, né? Ela sempre tem que estar ali infeccionando para aumentar o canal da urina para poder marcar o território. Então, se você tem, e às vezes tem, mas não tem nem urina, né? Tem vontade de urinar, mas não tem a urina, não tem o líquido, né? Porque é como se você tivesse essa necessidade, porque nós somos muito, muito animais. Só 5% que nós somos seres humanos, que nos diferencia. O resto é igualzinho, a gente age igualzinho, às vezes, a maioria das vezes a gente age por reação, que o interessante da vida da gente, que eu sempre falo com os pacientes, com os clientes, para eles tentar viver no consciente, trazer a sua vida para o seu consciente. Porque se você ficar vivendo a vida toda no subconsciente, você vai ficar muito animal, um animal irracional, só na reação, só reagindo o que está acontecendo na tua vida, né? Então, por isso a gente tem que trazer muito pro racional. Deus nos deu esse 5%. Olha que nós temos que ter muita gratidão por Ele ter nos dado, né? Esse 5% que nos diferencia. Então, viver no presente, viver na sua parte racional, é o que cura muita gente. Porque quando você está no racional, você consegue controlar seus pensamentos, consegue vigiar seus pensamentos, consegue analisar as suas emoções. Nossa, que dor, por que eu estou sentindo isso? Né? Então, Edna, provavelmente você está com a questão de marcação de território. Ou é uma coisa que você viveu lá atrás, que você ainda está, ou alguma coisa que você está vivendo agora, né? Ou viveu há pouco tempo. Então tem que fazer toda uma questão aí de análise, uma consulta. Oi, Juliana, boa noite. Mais alguma questão? Mais alguma pergunta? Eu acho que foi isso que o pessoal perguntou, né? Mais alguma pergunta? Hoje eu fiz a live mais cedo para tentar, que eu tinha um compromisso e acatou aqui ainda. Mais alguma pergunta, gente? Pode ser de outro assunto, pode ser sobre a questão das varizes. Isso. Às vezes, a gente tem que analisar os sintomas, porque, como eu disse, a mesma situação, cada um vai ver de um jeito. Cada pessoa vai sentir de um jeito. Então a gente tem que analisar. Às vezes você vive a mesma situação, você tem uma emoção.
né? Às vezes para você aquela foi até bom, que já se livrou. Às vezes você vai ficar remoendo, sofrendo para a vida toda. Às vezes vai ser tão cruel para você que você vai entrar numa depressão. Então a gente tem que... A situação, às vezes a gente fala, nossa, mas por que a pessoa tem que ficar sofrendo por causa disso? A gente questiona isso, né? Mas é que o ser humano é único, né? Cada um tem o seu jeito. E esse seu jeito, essa percepção, vai depender muito das suas crenças. Vai depender muito de como a pessoa foi educada, como a pessoa foi criada. Porque às vezes teve uma educação muito rígida, muita religião, às vezes coloca muita coisa, né? Religião é muito bom, mas quando se for muito drástica, às vezes pode até prejudicar. Como ressignificar a questão da... Então, Marta, a gente tem que primeiro descobrir qual que foi o conflito. Aí tem técnicas para datar, né? Como datar isso. Existem umas técnicas, como encontrar pela datação, pela sua ordem de filiação, pela sua lateralidade. Então tem várias técnicas para a gente descobrir, até chegar nesse conflito original. Aí cada conflito porque às vezes você tem um conflito original, mas daí você vem tendo outros conflitos, né, relacionados àquele. Então aí cada conflito a gente vai fazendo uma ressignificação, mudando essa percepção. Porque às vezes a coisa tipo assim, uma pessoa que viveu lá na infância que o pai e a mãe deixou com a avó. Sim, mas hoje, por que você tem... Então, isso aí você tem que chegar nesse momento e entender que isso já passou. Que aconteceu, mas não tem mais... não tem como mudar isso, mas tem como você ver o que você é hoje. Tem um lado bom. Como eu disse, a moeda, o bonito e o feio, eles pertencem na mesma moeda. Então, você vai escolher qual que você quer. Se você quer o lado feio ou quer o lado bonito. Né? Você vai escolher qual o lado que você vai escolher para você viver. E quem comanda a gente são as nossas emoções. Não adianta você falar, não, eu penso positivo. Você pensa positivo. Mas se você sente negativo, não vai resolver. Porque o que comanda mesmo são as nossas emoções. Então a amigdalite, questão da garganta, medo tem a ver com contato também, mas como é na garganta, você tem que ver que é questão que você não está conseguindo engolir alguma situação você não está conseguindo engolir, digerir, né? Digerir não, mas engolir, botar para dentro. Então vem essas infecções, né? São situações que você não está conseguindo no teu território. Aí é no geral. Pode ser no emprego, pode ser na tua casa, pode ser na escola, pode ser real, pode ser virtual. Algo que você começa a alimentar dentro da tua cabeça, né? Mas é coisas que você não está conseguindo engolir, botar para dentro, né? E daí essa infecção, por que é infecção? A infecção geralmente é uma necrose, é para aumentar o canal, para poder passar. É algo que você viveu. Só que tem uma coisa, se você tá com essa amigdalite, é sinal que você já viveu esse conflito emocional. Você tá na fase de cura. Agora tem outra, se você continua com essa amigdalite e não consegue resolver, é sinal que você, de alguma maneira, ainda está vivendo isso. Pode ser que aconteceu o mês passado, mas pode ser que isso venha lá... O conflito original é lá no início, né? Na primeira infância. Porque 90% das coisas que a gente sofre hoje, ela vem lá da primeira infância. 90%. Porque quando a gente é criança, a gente é como uma esponja. Tudo que é falado a gente guarda. Tudo. Tudo que é falado em casa a gente guarda, tudo que é falado na escola a gente guarda, tudo que os amiguinhos falaram a gente vai achar que é verdade. Então se você receber lá, você é uma burra, você é uma tonta, você não sabe fazer nada, você atrapalhada, então aquilo você vai guardando.
E aquilo lá vai virar uma verdade para você. E aí você tem dificuldades na vida, tem muito medo, um medo, não sabe por quê, medo disso, medo daquilo. Por quê? Porque 90% dos traumas que a gente, dos sintomas que a gente traz hoje, começou lá na primeira infância. Porque a criança, ela é uma esponja. Quando ela é criança, tudo que você falar, ela vai acreditar. Ela não tem o julgamento, ela não tem a parte do neocórtex cerebral, entendeu? Então ela não tem essa parte de julgar, o que é certo, o que é errado. Ela só vai desenvolver essa parte do neocórtex a partir lá dos 8 anos que começa a desenvolver, que vai até mais ou menos 20 e poucos anos. Então, quando a criança, ela não tem nada de julgamento, tudo que você falar, ela vai aceitar, né? E vai levando e vai trazendo. Então, por isso a gente tem que olhar essa criança que existe dentro da gente, que a turma fala tanto que existe uma criança dentro da gente. Interessante que a gente fala que os adolescentes não têm juízo. Adolescente não tem juízo, não é assim? E realmente eles não têm juízo completo, porque o neocórtex cerebral, que é o cérebro da razão, ele só vai estar desenvolvido completamente lá para os 22, 23 anos. Não quer dizer que quando é a fase da adolescência, eles estão muito... Eles não têm esse julgamento mesmo, né? Então é normal, gente. E aí os pais se desesperam, né? Esse meu filho não tem juízo, essa minha filha não tem juízo. Porque é uma fase que realmente eles não têm o juízo completo, realmente, cientificamente, porque está em desenvolvimento. Por isso que eles têm que ter um acompanhamento dos pais. O ser humano, ele precisa ter muito acompanhamento dos pais, porque até ele se tornar um adulto. E a criança, até em torno de 7 anos, ela não tem nenhum julgamento praticamente. Se você ficar repetindo para ela, ela vai acreditar. Ela ainda é menos ainda, ela julga menos ainda. Agora, a partir dos 8, já começa o julgamentinho, né? Começa a entender, julgar. Só que só vai completar toda essa fase depois, né? E aí a gente traz os traumas, porque a gente foi colocando dentro da gente, que tudo que os outros falavam era verdade. Se xingasse a gente, era verdade. Se maltratasse, a gente aceitava, né? Então, mas aí a gente tem que entender. E aí a gente tem que ressignificar bem essa parte da primeira infância da gente. Então, acho que é isso. Coceira agora. Coceira na garganta. Gente, então, eu sou a Alzira Leite, para mim, quem já me conhece, terapeuta MPC. Eu trabalho com autocuras e é cientificamente comprovado que nós temos o poder de nos autocurar. É cientificamente comprovado que nós temos esse poder. Que nossa mente comanda o nosso corpo. O nosso corpo, ele obedece tudo, ele só está a nosso dispor. Quem comanda tudo é a nossa mente. E quem que é acima dessa mente é o eu. É o meu espírito, é a minha alma. Aí minha alma comanda a minha mente comanda o meu corpo. Então você pode ver que quando uma pessoa tem problemas neurológicos, o corpo não funciona. Porque depende muito da transmissão que vem da nossa mente para o nosso corpo. Se tiver qualquer dificuldade para chegar aos comandos, não vai funcionar. E é tão incrível que as nossas células, por dia, elas trocam milhões de células por dia, são renovadas. São renovadas por dia, milhões de células. Se o nosso corpo está em constante renovação, por que ele não pode fazer uma cicatrização nesse momento da renovação? Por quê? Porque nós damos comando que nós estamos doentes. Aí você fala, eu tô doente, eu tô com dor nas costas, eu tô com problema no estômago, eu já tô com problema no estômago há 10 anos, eu não sei. Eu sou assim mesmo, eu tenho um monte de doença. Comando. O nosso corpo, ele vai só obedecer. É a função dele. Então, se você sabe que se você dá ordens negativas, ele vai obedecer, por que você então não muda para comandos positivos, né? E ele vai te obedecer, né? Vai te obedecer, porque a função dele é obedecer.
Então, se ficou alguma coisa, eu vi que alguém me falou sobre tireoide, eu vou anotar, daí próxima live a gente fala sobre a questão da tireoide. Gente, beijo, até a próxima. Eu tenho um compromisso daqui um pouquinho, por isso que eu entrei mais cedo hoje, tá? Tchau, tudo de bom. E obrigado pela companhia. É muito bom estar com vocês. E até quinta-feira que vem, na próxima live. Se alguém quiser que fale de algum assunto mais detalhadamente, aí entre em contato comigo, manda um recado e a gente conversa, tá? Beijo, tchau, tchau. Obrigada, Marcela. Obrigada, Alessandra, que entrou agora há pouco. Tchau, tchau. Beijo.